Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história, mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Hoje é a 5ª semana que eu estou pregando essa série aqui, Ousadia e Confiança para Romper Limites. Hoje a gente fecha essa série, mais para frente, semana que vem, a gente vai iniciar uma nova série com outro tema e tal, e hoje é a 5ª mensagem. E eu quero começar dizendo para você relembrar você que Deus não criou você para ser uma pessoa limitada. Deus criou você com uma capacidade que você, na verdade, desconhece. Você não conhece, você ainda não conheceu a capacitação que você tem no natural mesmo. No natural eu estou falando, não estou falando do espiritual não. No natural você não conhece a capacitação que você tem, o potencial que existe em você para progredir, para ir além, para ir mais longe do que você já tem ido. Deus te capacitou para romper limites que foram impostos muitas vezes pela sociedade, que foram impostos por situações culturais, e às vezes até pelo nosso pai ou pela mãe. Mas Deus capacitou você para romper limites. E em Cristo Jesus você é mais do que capacitado. Mas você precisa se alimentar da palavra, porque você rompe limites, você cresce nessa ousadia, nessa confiança em Deus, você cresce nessa ousadia e nessa confiança pela fé. É fundamental que essa ousadia e essa confiança se manifestem pela fé, porque é somente pela fé que você rompe limites. Mas a fé vem pelo ouvir. Não é ouvir somente uma vez. Hoje a gente tem recursos fantásticos. A gente tem YouTube, a gente tem as redes sociais, a gente tem podcast. Você entra no site da igreja, tem vídeos de outras pregações mais antigas, mais de semanas retrasadas, ou da semana retrasada, ou de semanas ainda mais para trás ainda. Você tem áudio, você tem CD, DVD, maneiras aí, MSN, Orkut, tudo aí para você poder consultar e à vontade, para você compartilhar. Está tudo aí, essa tecnologia. Há 15 anos atrás não existia. Está na nossa mão aí para a gente poder ouvir e tornar a ouvir. E ouvir porque a fé vem pelo ouvir. E a fé, a palavra, ela não é somente a fonte que produz fé no nosso coração. A Bíblia diz que ela é alimento para o nosso espírito. Quantos aqui costumam comer 7 dias por semana, 3 vezes por dia? Tem esse mau hábito de comer 3 vezes por dia. Eu sei que muitos não levantam a mão porque dizem, pastor, eu tenho que ser uma pessoa da verdade, eu não quero mentir, e na verdade eu não como 3 vezes por dia, é 5, 6, 7, 10, porque afinal de contas ninguém é de ferro, e entre o almoço e o jantar tem sempre aquele lanchinho, aí você bota um cafezinho na mesa, chama um pão com manteiga, uma bolachinha, com aquela geleinha de morango, e a gente não sabe como é que é, um Nescauzinho, não faz mal a ninguém, aleluia. Antes de dormir, tem aquele mamãozinho, que é para fazer o intestino funcionar bem, tal. E no final das contas são 10 ou mais por dia. E o espírito, eu pergunto para você, porque hoje a gente tem essa consciência, né, de alimentação saudável, e de se exercitar, cuidado físico, e o espírito, será que teu espírito está em inanição? Pronto para ir para o CTI, desidratado, emagrecido, porque só está sendo alimentado uma vez por semana? Não dá para alimentar o espírito uma vez por semana, tem que ser uma coisa diária, e você tem que tirar proveito desses recursos que você tem aí, internet, CD, DVD, para ouvir e tornar a ouvir, para que a sua fé cresça, para que o seu espírito se fortaleça e você consiga vencer os limites, romper as barreiras que se apresentam diante de você. Amém? Aqui em o título dessa mensagem de hoje é Confiança para viver uma vida plena. Desenvolvendo essa confiança, ou tendo confiança em Deus, na palavra, nas promessas, para viver uma vida plena. Quando eu coloquei esse título, na mesma hora na minha cabeça, eu falei, vida plena, que imagem que me dá isso? E eu comecei a pensar naquelas imagens que a gente vê muitas vezes em propaganda, né, na televisão, que o camarada vai e ele filma assim a Baía de Guanabara, né?
ele filma de um avião, ou filma com um drone, Baía de Guanabara naquele dia ensolarado, aquela imagem linda, né? Você só está vendo a superfície, não está vendo a lixarada que está lá por baixo, não. Só aquilo por cima, aquela imagem maravilhosa, Pão de Açúcar, e você vê a cidade do Rio de Janeiro, e de repente, naquele mar maravilhoso da Baía de Guanabara, aparece um iate, uma lancha. Né? Na lancha tem aquele pessoal celebrando, bebendo refrigerante, champanhe e tal, e todo mundo feliz. E normalmente nesses anúncios, na proa do barco, tem uma mulher sentada assim, com vento na cara, feliz da vida, linda e maravilhosa. Aí eu pensei, cara, vida plena, isso faz parte de uma vida plena, mas não é simplesmente isso, porque tem gente que pensa que vida plena é só um iate na Baía de Guanabara, com gente celebrando e fazendo festa, mas é muito mais do que isso. Vida plena é a sua família abençoada, é uma vida próspera, onde nada te falta, não necessariamente você fica milionário, mas nada te falta, Deus supre a cada dia, cada uma das suas necessidades, é você ter saúde que se preserva, que se mantém, porque Deus cuida de você. Isso é vida plena, é você progredir dia após dia, ir para frente, romper limites, isso é vida plena. Deus quer que você tenha vida plena, e você precisa de ousadia para conquistar, ou para receber pela fé, essa vida plena que Deus te concede pela graça em Cristo Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7, João diz o seguinte: se nós andarmos na luz, e essa palavra luz, ela é frequentemente usada no Novo Testamento como uma metáfora para a própria palavra. Se nós andarmos na palavra, ou seja, se nós somos praticantes da palavra, assim como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Claro, sem a palavra é difícil manter comunhão, não simplesmente ter, mas manter comunhão uns com os outros. Porque é o que nos faz termos o nosso espírito transformado para que a gente tenha suporte um ao outro, para que a gente ame um ao outro, perdoe um ao outro, é a palavra trabalhando e operando em nós, nos transformando cada dia mais na imagem e semelhança do próprio Senhor Jesus. Se nós andamos na luz, ou seja, praticamos a palavra que a gente recebe, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós andamos na prática da palavra, alimentados pela palavra, fortalecidos na palavra, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E eu coloquei esse termo, esse verbo purificar, eu coloquei aqui com letras maiúsculas, essa expressão nos purifica, de propósito, para chamar sua atenção, porque no original grego, esse verbo está numa conjugação chamada presente contínuo. E o presente contínuo significa uma ação que, uma vez iniciada, passa a estar sempre presente. É aquilo que a gente chama de um moto contínuo. E moto contínuo, algumas pessoas podem ver isso na prática, não sei quantos de vocês têm isso em casa ou no escritório, mas tem umas peças de decoração que são um moto contínuo. Às vezes é uma armação de metal, a mais clássica é uma armação de metal que tem uns fios de nylon com uma bolinha de metal presa na ponta, umas 4 ou 5. Né, você pega a primeira, dá um embalo, ela balança, bate naquelas outras bolinhas, transmite a energia para a última que levanta, quando volta, bate de volta e fica lá, tac, tec, 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 fica ali a tarde inteira, aquele tec, tec. Algumas outras, eu já vi uma que era um pica-pau numa armação de ferro com um peso, num eixo aqui no meio, um peso na ponta, você dá um embalo e ele fica o dia inteiro. Tec, 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 moto contínuo. O presente contínuo é isso, é uma ação que, uma vez iniciada, passa a estar sempre presente em moto contínuo, e não uma ação que no momento é presente, mas no momento seguinte se torna passado. O sangue de Jesus nos purifica de modo contínuo, de uma maneira constante, contínua, nos purifica de todo o pecado, se nós andamos na luz da palavra. Se nós andamos na luz da palavra, não na religiosidade, não simplesmente nos garantindo no fato de sermos membros da igreja A, B ou C, mas se nós andamos na prática da palavra, o sangue de Jesus nos purifica continuamente. Isso significa que essa purificação é algo que, embora tenha acontecido no passado, continua tendo poder e eficácia no presente. Amém, gente? Continua tendo poder e eficácia hoje, no presente. Em outras palavras, o sangue de Jesus, que me purificou de todo o pecado, tem poder para me manter limpo e purificado nesse exato momento do presente. Amém? Quando eu ando na prática da palavra, o sangue de Jesus, ele se mantém me purificando, moto contínuo, continuamente me purificando de todo o pecado. Então entenda o seguinte:
você pode desfrutar de uma paz verdadeira. Você não precisa ficar perturbado pelas acusações e pela condenação de falhas que você cometeu no passado, distante ou recente, coisas que aconteceram ainda ontem, porque Deus olha para você e tudo que Deus quer ver em você é uma coisa chamada metanoia, que é mudança de mente. Deus não precisa de ver choro, Deus não precisa de ver agonia, Deus não precisa de ver você num canto confessando, declarando que você fez isso e aquilo, arrancando os cabelos. O que Deus precisa ver em você é uma disposição interior de reconhecer o erro, reconhecer o pecado e se dispor a mudar. Se dispor a ser transformado pela ação do Espírito Santo no seu coração. É tudo o que Ele espera. Você pode desfrutar de paz verdadeira. Amém? Quando eu estou seguro de que eu fui plenamente perdoado e que o sangue de Jesus me mantém perdoado. Quando eu estou seguro disso, eu já não duvido da minha salvação, ainda que eu reconheça que existem muitas coisas em mim que precisam ser mudadas e transformadas pela ação de Deus. Quantos aqui reconhecem que ainda há coisas na sua vida que precisam ser mudadas e transformadas por Deus? Amém? Esse aqui foi o grupo mais sincero do dia. Nos outros cultos teve gente que ficou, não, pastor, aleluia, já cheguei no máximo da transformação. Está cometendo 2 pecados, um da arrogância e outro da mentira. Todos nós precisamos, em algum grau, em algum setor da nossa personalidade, do nosso caráter, das nossas ações, palavras, pensamentos, maneira de agir, todos nós precisamos, em maior ou menor grau, de alguma transformação. Todos nós precisamos. Nenhum de nós é tão perfeito assim que não precise mais de nada. Nós precisamos, mas quando eu estou seguro de que eu sou perdoado e que o sangue de Jesus me mantém perdoado, eu já não ando mais na paranoia de perder a salvação, ou com medo da perda da salvação. Ouça o seguinte, quando você nasce de novo em Cristo, quando você nasceu de novo em Cristo, você passou a viver sob a eterna fonte do sangue precioso de Jesus. É como se, quando o apóstolo João diz que num moto contínuo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é como se no momento em que você nasceu de novo, Ele te colocasse debaixo de uma cachoeira que te acompanha onde você vai, e essa cachoeira, o que cai dela não é água, é o sangue de Jesus. Amém? Você está constantemente sendo lavado por esse sangue, e enquanto você andar na prática da palavra, você estará debaixo dessa cachoeira, porque você está ali colocado não pelos seus méritos, mas pela graça. Enquanto você estiver andando na prática da palavra, que é a graça, que é Jesus, você vai estar debaixo dessa cachoeira, que te purifica contínua e constantemente. 2 Coríntios 1, 19 e 20 diz lá, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que entre vocês foi anunciado por nós, isto é, por mim, o apóstolo Paulo, que escreveu essa epístola, por Silvano e por Timóteo. Esse Deus que eu anunciei a vocês, esse Jesus que eu anunciei a vocês, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Isso aqui é uma referência do apóstolo Paulo à questão judaica da lei. Porque na lei são 613 mandamentos. Dos 613, 300 e qualquer coisa, eu não me lembro agora o número exato, são mandamentos negativos. Não faças, não faças, não faças, não farás, não farás. E 200 e pouco são positivos. Faça isso, faça aquilo outro. Então a lei, ela é composta de mandamentos sim e mandamentos não. Mas ele diz em Cristo, Cristo não é sim e não. Em Cristo nós temos o sim, porque Ele cumpriu a lei, removeu a lei e só sobraram as promessas. E nas promessas nós temos o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Por isso também por Ele se diz o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Aí eu te pergunto, isso aqui é promessa de Deus para nós? Hebreus 8:12. Pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso aqui é promessa de Deus para nós? Então nele nós temos o sim. Nele nós temos o sim. Enquanto você estiver andando debaixo da palavra, o sangue de Jesus te purifica contínua e constantemente de todo o pecado. Mas pastor, eu coloquei aqui, em vez de colocar ponto 1, ponto 2, ponto 3, eu coloquei algumas perguntas, porque eu tenho esse poder de ler mentes.
E eu sei que enquanto eu falo aqui certas coisas, eu olho e vejo, por revelação do Espírito Santo, aquele balãozinho de história em quadrinho, em cima da sua cabeça, com uma pergunta como essa aqui. Mas pastor, esse posicionamento não acaba por passar uma impressão de que as pessoas podem ir em frente e pecar à vontade? Essa é uma das alegações que os críticos da graça fazem. Escrevem para nós, mandam pela internet, entram para assistir o Nova Talk, ou para assistir alguma coisa que a gente posta, um resumo da mensagem do domingo, entram para criticar e tal, porque isso aí, essa mensagem da graça, é uma porta aberta para as pessoas meterem o pé na jaca e pecarem e tal, argumentam isso. Mas acontece que eu particularmente, nunca conheci um cristão sincero, genuinamente nascido de novo, que, tomando conhecimento dessa realidade espiritual da graça, saiu por aí, uhul! Agora está liberado, posso meter o pé na jaca, vou pecar à vontade. Sinceramente, eu já conheci gente religiosa que pensa assim. Mas um cristão genuinamente nascido de novo, que tenha ouvido a mensagem da graça, a mensagem libertadora da graça, que tenha saído por aí desse jeito, eu nunca conheci nenhum. Eu ainda não conheci nenhum. Mas pastor, eu fiquei sabendo, pastor, do caso daquele fulano de tal, que trai a mulher com uma amante e diz que está tudo bem porque ele está debaixo da graça. Você já ouviu esse tipo de coisa? Já ouviu esse tipo de comentário? Caramba, o fulano de tal me disse que foi tentar conversar com o marido da fulana, porque ela se queixou, falou com ele e tal, que ele anda por aí com outras mulheres e tal, que o camarada está pintando todas, e a pessoa lá da igreja, o pastor foi conversar com o cara falou, mas eu estou debaixo da graça. Aleluia! Oh, eu preciso informar essa pessoa, esteja ela assistindo pela internet, seja ela aqui presente, essa pessoa precisa saber que ela não está debaixo da graça, mas debaixo de uma grande desgraça. Ela, na verdade, não está debaixo da graça, mas debaixo de uma grande desgraça, porque ela está enganando a si mesma. O apóstolo Paulo fala sobre isso, de pessoas que enganam a si próprias, a si mesmas. Caramba, achando, não, eu estou debaixo da graça. Não está, saiu do guarda-chuva. É preciso que as pessoas entendam isso, porque a gente recebe tanta crítica de pessoas, também nem é tanto assim. Na verdade, nem é tanto assim. Mas as pessoas, não, essa igreja nova, pastor Fragalho, é a igreja do pode tudo, está tudo liberado, lá todo mundo pode fazer à vontade, o que quiser e tal. E esse tipo de crítica mostra uma ignorância muito grande. E quando eu falo ignorância, não é um termo pejorativo, dizendo que a pessoa é burra, retardada ou qualquer coisa, porque ignorante é aquele que ignora, é aquele que desconhece. E para o desconhecimento tem solução, que é tomar conhecimento. É sair da ignorância e passar para um entendimento, para um conhecimento real. Quando Jesus liberou perdão divino para aquela mulher flagrada em adultério, lá em João, no capítulo 8, ele concedeu a ela o livramento da condenação, que é o perdão pleno, mas quando ele despediu aquela mulher, ele disse, vai e não peque mais. Vai e não peques mais. Ele não disse, vai e faça aí à vontade, o que você quiser, vai e não peques mais. E eu tenho certeza, a Bíblia não conta o resto da história, mas eu tenho certeza que aquela mulher não saiu dali dizendo, caramba, ele me perdoou, uhul, vou lá para terminar o que eu comecei. Eu tenho certeza que essa mulher não fez isso. Eu tenho certeza que ela saiu dali para seguir Jesus. Mas eu também tenho certeza que o cara que estava com ela veio escondido no meio da multidão, gritando, apedreja, apedreja, queima o arquivo, queima. É queima de arquivo, apedreja, mata. Porque senão ela pode dar com a língua nos dentes e vai me entregar. Então, queima o arquivo. Mas essa é a mentalidade da lei. Você e eu cansamos de ouvir histórias, não preciso declinar nomes. É bobagem declinar nomes, mas você e eu ouvimos histórias de gente no passado, pastores, homens que no púlpito lançavam a lei sobre as pessoas, porque o pecado, você vai para o inferno e tal, e você daqui a pouco explode uma bomba. Aquele pecado que aquele pastor criticava e falava de maneira tão veemente, ele próprio estava caindo naquele pecado. Podia ser homossexualismo,
podia ser adultério ou tantos outros. E a gente já viu essa história. Presta atenção, quando você encontrar um legalista, fica sempre com uma pulga atrás da orelha, porque você pode estar diante de uma pessoa que comete exatamente aquilo que condena nos outros. Jesus fala sobre isso. Você está tentando arrancar o cisco do olho do outro, não está enxergando o poste que está no seu olho. Você imagina uma pessoa com um poste cravado no olho, andando para lá e para cá? Olha aí, você está com cisco no olho, hein? Está com cisco no olho. E ela não percebe o poste que está no olho dela? Quanto mais legalista a pessoa é, mais você tem que olhar e dizer, está enrolado, está no rolo. Porque normalmente é isso que acontece. O fato de sermos perdoados, e ouça bem isso, o fato de nós sermos perdoados não diminui o poder destrutivo do pecado. O fato do perdão ser incondicional não faz com que o pecado tenha menos força destrutiva. O pecado tem consequências danosas. Nem sempre a consequência do pecado vem no dia seguinte. Às vezes não vem na semana seguinte. Às vezes não vem no mês seguinte. Às vezes não vem no ano seguinte. Mas se nesse intervalo não vier metanoia, pode ter certeza que a conta vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, a conta chega. Porque o diabo é assim. Ele dá com uma mão para tirar com a outra. Ele entrega de um jeito para tomar de outro. Sempre ele trabalha nesse esquema. Então, quando você peca e insiste no pecado e não exerce metanoia, que é a mudança de mente, que é o reconhecimento do erro e a mudança, a disposição de mudar e ser mudado por Jesus, techuvá, quem lembra aqui do techuvá? Quem é que estava na semana passada e lembra aqui do techuvá? No hebraico, a palavra para arrependimento, techuvá, que começa com uma letra hebraica, o tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, que simboliza uma cruz. Ela começa com a cruz e termina com o re, que é a quinta letra, que simboliza graça. E as 3 letras do meio da palavra formam a palavra shuv, que significa retornar. E a palavra techuvá, que é traduzida como arrependimento, embutida nela tem um segredo. Por causa da cruz de Cristo, volte-se para a graça. Isso é o genuíno arrependimento. Voltar-se para Jesus, não fugir de Jesus, mas voltar-se para Ele. Quando você exerce metanoia, Deus vai lá para abortar o mau fruto como consequência, que viria como consequência do pecado. Mas enquanto não houver techuvá, arrependimento, voltar para a graça, você pode ter certeza que o diabo está preparando a conta para te entregar. Está só preparando, fazendo as contas para te entregar a conta. Sabe aquela conta que você toma um susto? Já foi almoçar um jantar num restaurante, que quando o garçom trouxe a conta, você olhou e falou, ah! Ô doutor, isso aí foi aquele vinho que o senhor pediu. Um vinho, R$1.500. O senhor não falou que ia beber o vinho que o Lula bebia? Pois é, esse aí. Esse aí está até barato. Não trouxe aquele de 45 mil, não. Só trouxe esse de 1.500. Meu Deus do céu! Mas esse negócio outro aqui, minha mulher só tomou uma sopinha, mas essa sopa veio da França. Importada, congelada, e a gente só botou no micro-ondas aqui. Essa aí custa mais caro. Caramba, tomou um susto. Pois é, o diabo, quando ele vem para apresentar a conta, você toma um susto. Mas o pecado tem consequências. Ouça isso. Se eu, presta atenção nisso, em especial, pessoal que assiste pela internet e que são os críticos dessa palavra, porque eles assistem, eles dizem que não gostam, que não aceitam, mas assiste, porque gosta. No fundo, no final, gosta. Então assiste todo domingo. Ouça isso e ouça com atenção. Se eu ou algum dos pastores da Nova estivermos dando aconselhamento para alguém da igreja que esteja envolvido em algum tipo de pecado, não importa que pecado seja, nós iremos sempre alertar a pessoa de que ela não está de modo algum vivendo debaixo da graça. A graça não perdeu a eficácia para ela, mas ela não está vivendo debaixo da graça, porque ela está sendo dominada pelo pecado. E o apóstolo Paulo diz para nós que quando nós estamos debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre nós. Não significa que nós nos tornamos agora pessoas inerrantes, que não pecam, que jamais, em tempo algum. Não, mas nós não estamos vivendo na prática rotineira do pecado. Amém?
E nós aconselhamos a pessoa, em primeiro lugar, para entender que ela não está vivendo debaixo da graça, porque ela está sendo dominada pelo pecado. Mas nós iremos sempre apontar a graça para essa pessoa, mostrar a ela o caminho da restauração e nunca apontar o dedo em riste da condenação e da acusação. Nunca, nunca. Essa não é a prática da graça. Nós vamos mostrar para ela o caminho da salvação, o caminho do escape, o caminho da saída, porque nós estamos aqui para sermos bênção e ajudarmos aqueles que estão em dificuldades com o pecado e que realmente querem ser ajudados, e não para acusar e condenar aqueles que realmente desejam ser restaurados. Amém, gente? Eu contei essa experiência aqui, nos outros 3 cultos, que quando eu era líder de juventude, lá na Igreja de Nova Vida de Bom Sucesso, eu não era pastor, não estava nem perto de ser, eu era líder de juventude. E aí um dia chegou um cara lá, um bonitão, Brad Pitt de Madureira, chegou lá todo arrumadão e tal, eu não conhecia o cara, me apresentaram e eu estou vendo que o camarada estava assim muito interessado em cumprimentar só as meninas. E eu, na hora, não liguei para isso, normal. O cara chega num lugar, tem umas garotas bonitas, eu quero conhecer as garotas, o cara solteiro. Né? Tá conhecendo, chegou no culto de juventude, tem lá um montão de menina bonita, quer conhecer as meninas, tá certo, não está errado, beleza, maravilha. Bom, inclusive, para elas. Maravilha. Aí eu estou vendo que o camarada está vindo, e aí ele está só, conversa aqui, joga uma conversa ali, aí vem alguém começar a me dizer, aí rapaz, eu já conheço esse cara já frequentou outras igrejas, ele chega nas igrejas, começa a tentar namorar uma garota aqui, outra ali, outra lá, porque ele acha que as garotas das igrejas são ingênuas, são bobas, e é mais fácil de... Aí eu falei, é? Esse é o perfil do cara? Legal. Aí eu chamei o cara. Um dia, num sábado, reunião de juventude, antes da reunião, chamei o cara, vem cá, quero bater um papo contigo aqui, vem cá. Abracei o cara, levei num canto, ninguém perto, ninguém ouvindo. Papo assim, cabeça. Olha só, vou te falar uma coisa, vou te falar uma vez só. Não vou repetir 2 vezes não, só uma vez só. Presta atenção. A escola onde você está fazendo o curso de malandragem, eu dava aula. Então, olha só vou te dizer uma vez. Se você criar algum problema com alguma dessas meninas aqui, eu pessoalmente, não vou chamar ninguém, não vou pedir para ninguém, eu pessoalmente, com essas mãos que Deus me deu, eu vou te cobrir de pancada. Eu não usei essa palavra, eu usei uma outra, um pouco mais chula, um pouco mais direta, para ele entender bem o que eu queria dizer. Eu não vou chamar ninguém para fazer isso. Eu vou fazer, eu vou te quebrar de cima a baixo. Eu sozinho, pessoalmente. Não fala, cala a boca, só ouve, não fala. Você está entendendo o que eu estou te falando? Se você quer Jesus para valer, não tem problema nenhum você namorar as meninas da igreja, isso é normal. Mas se você vem para cá com malandragem, para dar uma desperto, eu é que vou te pegar. Entendeu o recado? Entendeu ou não entendeu? Não fala lá, só diz sim ou não. Engraçado, na semana sumiu, não voltou mais. Eu fiquei, caramba, se o cara tivesse realmente interessado em Jesus, ele voltava na semana que vem, eu vinha conversar comigo e dizer, ô Fragalho, olha só, não é nada disso, cara, você está interpretando mal, pode ser até que eu tenha essa fama aí, mas não é nada disso, eu realmente quero Jesus. Legal, pô, então olha só, fica à vontade, você vai ter amigos aqui, vai sair com o pessoal, de repente vai conhecer as meninas, vai namorar com uma, com outra, você não tem que namorar e casar com a primeira, mas legal, que bom que você está interessado, é na palavra, em Jesus, é se firmar como um cristão, legal. A gente tem que diferenciar em quem realmente está procurando Jesus e quem está ali simplesmente para buscar um outro tipo de interesse. E quando a gente está aconselhando na igreja, a gente está de olho na igreja, a gente sabe. A igreja nunca teve problema nenhum em receber ninguém que possa estar envolvido no mais profundo e terrível pecado. Sabe, a igreja recebe um drogado, um alcoólatra, um homossexual, o que vier, a igreja não tem ninguém na porta. Agora inventaram essa moda, parece que estão dizendo não, que a igreja é contra, a igreja nunca foi contra coisa nenhuma. A igreja nunca teve na porta alguém fazendo enquete, mas você vai a primeira vez que está vindo no culto? Mas vem cá, você o que é? É homem, é gay, é viciado, bebe, é alcoólatra, é adúltero, tem adultério? Não, sim, não, então não pode entrar não, está barrado. Nunca ouvi isso em igreja nenhuma. Que conversa maluca é essa agora? A igreja está aberta para quem quiser. O pastor queria convidar uma pessoa que eu conheço, mas é travesti. Pode vir, não tem problema nenhum. Mas se vier vestir de mulher, e daí?
Deixa quieto. Ué, que cabeça é essa? A igreja está aberta para todo mundo. Há uma diferença imensa entre alguém que vem, senta e está dizendo, caramba, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer mais, eu sei que eu estou envolvido nisso, naquilo, mas eu quero ser ajudado, eu quero ser transformado, eu quero conhecer Deus. Há uma diferença nisso e alguém que vem com outras intenções, de aliciar, de trazer alguém para dentro do pecado. Aí é diferente, aí a gente pega essa pessoa e confronta. Não pensa que isso não acontece na Nova, não. Isso acontece, é em privado, a gente não faz em público, a gente não aponta, aí, levanta aí, você aí, já manjei você, hein, ó. A gente não faz isso em público, a gente não joga no ventilador, mas se precisar, a gente confronta, se for necessário, a gente confronta, e é isso que as pessoas não entendem. Ah não, a igreja lá da Nova é a igreja do pode tudo. Não, essa mensagem, esse tipo de crítica, é uma crítica que tenta, na verdade, denegrir a palavra da graça. Que tenta denegrir a palavra da graça. E a gente quer, na verdade, ajudar. É preciso entender que, em hipótese alguma, nós aprovamos um estilo de vida que se acomode com as práticas pecaminosas. Mas nós não condenamos e jamais abandonamos as pessoas que desejam ajuda para sair daquele estilo de vida. Nunca. Sabe que na sociedade agora está em moda criticar a igreja, dizendo que a igreja inventou esse negócio, que os crentes inventaram esse negócio e botaram no Congresso, tal de cura gay. Isso nunca existiu. Quem formou, quem forjou esse termo cura gay, não foi a igreja, nem foram os pastores evangélicos ou os deputados evangélicos. Quem cunhou esse termo foram exatamente os opositores. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa, seja ela quem for, que não esteja satisfeita com a sua condição sexual, ela tem o direito de procurar quem ela quiser para pedir ajuda. Psicólogo, psiquiatra, médico, doutor, vizinho, pastor, não importa. Ela tem é direito dela. Mas as pessoas olham para isso, não pode. Peraí, não pode por quê? Onde está escrito que não pode? Quer dizer, quando é o contrário, pode. Quer dizer, o sujeito, que é um homem, que quer fazer uma cirurgia para se tornar mulher. Eu não tenho nada nem contra, nem a favor, isso é problema da pessoa. Mas essa pessoa, primeira coisa que fazem, vamos encaminhar para um psicólogo, para acompanhamento psicológico, porque pode ser, depois da cirurgia feita, não tem volta. Então, tem que ter um acompanhamento psicológico, para a pessoa ter certeza e convicção. Depois de 1 ano, 2 anos acompanhando com o psicólogo, com o suporte do psicólogo, aí sim vai para a cirurgia. Quer dizer que de homem para virar mulher, pode. Mas o sujeito de homossexual que não está satisfeito com a sua condição, procurar uma ajuda, um suporte, não pode. Nenhum psicólogo tem cura. Nunca ninguém falou que homossexualismo é doença. Mas saíram com essa. Com que objetivo? Denegrir a imagem da igreja. Dizer que a igreja é formada por gente homofóbica. Bom, pelo menos na Nova, a porta está aberta para quem quiser. A igreja precisa crescer em maturidade. O grande medo das pessoas, pastor, mas se tiver um travesti no nosso meio, se tiver um homossexual no nosso meio, pode ser que ele contamine os outros. Meu irmão, ninguém contamina ninguém. Quem é e já vai. Não precisa de ninguém contaminar nada. O que a gente precisa entender é que eu não posso ficar com medo do pecador, porque o camarada é drogado, não pode frequentar a igreja, porque pode contaminar os jovens. Mas se a igreja crescer e amadurecer, será que não vai acontecer o processo inverso? De agora os jovens influenciarem o drogado, para que ele saia das drogas? Porque na verdade é isso que tem que acontecer. Na verdade, a igreja precisa crescer em maturidade, para saber acolher essas pessoas, amá-las e influenciá-las para o bem, influenciá-las com a palavra. Não é tentar fazer a cabeça da pessoa. Você vai mudar, eu vou orar por você, isso aí é demônio, bota a mão na cabeça, sai, em nome de Jesus. Não é nada disso, isso é bobagem. É influenciar pelo amor, é influenciar pela convivência sadia, para que aquela pessoa veja Jesus e seja transformada por Ele, não por mim, não por você, nem por ninguém, mas pela ação do Espírito Santo. Amém, gente? A nossa tarefa como pastores, submetidos ao ministério e ao comando do Supremo Pastor, que é Jesus, é imitar Jesus. Essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa não é ser cópia à imagem da teologia que a gente aprendeu no seminário. O objetivo do pastor é ser cópia do pastor supremo, que é Jesus.
Então eu preciso olhar para ele e não ficar julgando e condenando as pessoas, lançando sobre elas o peso da lei de Moisés, mas sim conduzi-las em amor na direção da graça e de volta aos braços do Senhor Jesus. Amém, gente? O genuíno cristão, nascido de novo, ele é liberto da natureza pecaminosa. O genuíno cristão, ele tem uma natureza que é a natureza de Cristo, mas ele continua vivendo no mundo, e no mundo a gente sofre tentações, e eventualmente nós caímos numa tentação qualquer, porque ninguém é de ferro, a gente é humano, e a gente eventualmente cai em tentação, mas não significa que uma vez que você caiu em tentação, você é um desgraçado, infeliz, traiu Jesus e não tem mais remédio para você. É preciso entender isso. E só há uma maneira de vencer as tentações e o pecado, é se colocar debaixo da graça. Não tem outro remédio, não tem outra alternativa. Mas pastor, e como é que fica a questão colocada por Hebreus 10, 26 a 31? Esse texto aí não nos mostra que é possível cometer um tipo de pecado imperdoável que nos coloca debaixo da sentença da perda da salvação? Vamos ver o texto. Porque esse texto citado aqui, ele é usado em muitas igrejas exatamente para trazer medo e condenação sobre as pessoas. Olha só o que diz o texto, Hebreus 10, 26 a 31. Se nós continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Já deu um calafrio. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, que é uma citação de Deuteronômio 32, 35. E ele continua dizendo, o Senhor julgará o seu povo, que é outra citação de Deuteronômio 32, no versículo 36. E aí ele termina dizendo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Caramba, eu já vi pastor mandando essa do povo, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Olha aí, ó, cuidado, aí você... A pessoa, todo mundo já fica se desviando do dedo do cara, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A pergunta básica para entender esse texto é, em primeiro lugar, para quem essa advertência? Eu preciso conhecer o texto, mas eu preciso conhecer o contexto, porque um texto sem contexto vira pretexto para meter você num cesto de rolo e confusão. Então eu preciso conhecer o contexto do texto. Primeira pergunta, para quem é essa advertência, afinal de contas? É para a igreja, é para os crentes, é para quem? Primeira coisa para eu responder é saber para quem a carta foi escrita. A epístola aos Hebreus foi escrita para os... Aleluia! Isso é revelação pura. Revelation is coming, brother. A revelação está chegando, aleluia. Quer dizer que é isso. A epístola aos Hebreus foi escrita para os hebreus. No caso, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que estavam sendo perturbados pelos judaizantes. Os judaizantes eram um grupo que entravam nas igrejas dizendo, vem cá, vocês aceitaram Jesus e ficou por isso mesmo? Não, vocês têm que guardar a lei de Moisés. Os homens têm que ser circuncidados, vocês têm que guardar o sábado, não podem comer certos tipos de alimento, vocês têm que guardar as festas judaicas, a Páscoa, o Pentecostes, no modelo da antiga aliança. Vocês têm que seguir a lei. Vocês têm que seguir a lei. Então, era isso que os judaizantes faziam. E essa epístola foi escrita claramente para combater as doutrinas judaizantes. Então, creio eu que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Ninguém sabe exatamente quem escreveu, pode ter sido o apóstolo Paulo, mas no mínimo, se não foi Paulo, foi um discípulo de Paulo. Ou Timóteo, ou Apolo, alguém que conheceu o apóstolo Paulo, ou Lucas, que conhecia profundamente a doutrina que Paulo ensinava, a doutrina da graça. Você precisa se lembrar que essa epístola foi escrita antes da destruição do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, depois da morte e ressurreição de Jesus, o templo de Jerusalém continuou em pleno funcionamento até o ano 70. Até o ano 70,
a principal atividade no templo de Jerusalém era o sacrifício de animais. Uma vez por ano, Páscoa, a festa mais importante, se sacrificava um animal, 2 animais, pelos pecados do povo. Mas todo dia tinha um sacrifício de manhã e outro de tarde. Todo dia no templo de Jerusalém. Essa epístola foi escrita antes do ano 70. Então o templo, com os seus sacrifícios, ainda estava em pleno funcionamento. O argumento dos judaizantes era que os judeus convertidos ao cristianismo necessitavam de retornar às práticas da lei, incluindo os sacrifícios de animais. Está entendendo aqui o contexto? Não fica me olhando só com esse olho regalado assim, não. Senão eu penso que você não está entendendo nada, começa de novo. Vamos voltar lá para o primeiro slide. Está entendendo? Amém? O escritor de Hebreus, ele considerava que isso, retornar para a prática de sacrifício de animais, era um insulto ao Espírito da graça, uma vez que isso era uma declaração clara, uma clara rejeição ao sacrifício perfeito de Jesus, que era um sacrifício definitivo e final pelos pecados, não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, voltar para esses sacrifícios é uma agressão ao Espírito da graça, é uma ofensa ao sangue de Jesus. Nessa epístola de Hebreus, desde o capítulo 1, o escritor faz uma série de comparações entre os personagens, o sacerdócio, as práticas da antiga aliança e Jesus. E ele vai mostrando que Jesus, a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus, o sacerdócio de Jesus, o sacrifício de Jesus, tudo é superior, sempre superior. Jesus é superior a Moisés, é superior a Abraão, é superior à lei, é superior aos sacrifícios, é superior aos anjos, ele é superior a tudo. A palavra-chave da epístola de Hebreus é superior. É uma série de comparações que o escritor vai fazendo. Então, em Hebreus 10, no versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca jamais consegue aperfeiçoar os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Aí no versículo 12 ele diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E no versículo 14 ele diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E no versículo 18 ele diz, ora, onde há remissão, ou seja, anulação de pecados, já não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Se o sacrifício foi definitivo, não existe mais necessidade de outros sacrifícios. Você consegue ver que os versículos anteriores ao versículo 26 fazem um contraste entre o sacrifício perfeito e definitivo de Jesus e os sacrifícios temporários e imperfeitos da lei. Você conseguiu entender isso agora? É um contraste entre o sacrifício de Jesus, perfeito e definitivo, e os sacrifícios imperfeitos e temporários da lei, do templo de Jerusalém. Com base no contexto, agora fica fácil de entender que o pecado cometido deliberadamente, citado no versículo 26, fala especificamente do pecado de, mesmo sabendo que o sacrifício de Jesus é o sacrifício perfeito e final, retornar ao templo para sacrificar animais. Ou seja, o contexto não nos permite aplicar isso a qualquer outro tipo de pecado. Pergunto para você, adultério é pecado? Mentir é pecado? Roubar é pecado? Mas nada disso se inclui aqui, no capítulo 10 de Hebreus. Porque aqui especificamente está falando sobre uma prática de, embora tomando conhecimento de que Jesus é o sacrifício definitivo, eu tomo esse conhecimento, mas rejeito esse conhecimento e fico no templo sacrificando animais. É isso que significa pisar no sangue do sacrifício. É isso que significa desprezar a Jesus. Nenhum crente jamais fez isso ou fará. Amém? Nenhum crente faz isso. Se eu rejeito, veja só como fica óbvio, se eu rejeito o sacrifício de Jesus e retorno ao sistema de sacrifício de animais, algo que já foi cumprido em Jesus e que se tornou, sim, a mínima validade após a obra da cruz do Calvário,
Que remédio sobra para mim, a não ser uma terrível expectativa de juízo e condenação? Não é isso? Desprezei o sacrifício de Jesus, que é o que resolve. Para voltar ao sacrifício de animais, o que eu posso esperar, a não ser juízo e condenação? Nada. Não sobra mais nada. Só tem um remédio, é eu abandonar o sacrifício de animais e voltar para Jesus, voltar para a graça. Olha só por outra perspectiva. Se eu tento e insisto em pagar minhas dívidas com as antigas notas de réis do tempo do império, que eu achei no colchão do meu avô, o que resta para mim, a não ser a terrível expectativa de ver o meu nome ir para o SPC Serasa? Você já imaginou? O camarada encontrou no colchão do avô dele aquela montoeira de nota, uma dinheirama enorme, mete aquilo numa sacola, porque ele está até aqui de dívida, aí ele vai lá para o banco, entra na fila do banco com aquela sacola cheia de dinheiro, e ele chega para o caixa e diz: vim aqui para saldar todas as minhas dívidas, estou encalacrado com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 quais? Amex, Visa, Mastercard e Cielo. Mas hoje vim aqui para resolver esse problema de uma vez por todas, em nome de Jesus. O caixa, aleluia, que bom, que maravilha, porque o senhor sabe que eu estou pagando tudo. O senhor vai pagar o quê? Uma parte, o mínimo? Eu vou pagar tudo integral. Que bom, porque o senhor sabe que quando o senhor paga o mínimo, no mês seguinte vem juros sobre juros, e fica, que bom que o senhor vai pagar integral. Vamos fazer a conta aqui. Olha, é tanto. Está aqui a grana. Meu senhor, esse dinheiro não vale. Isso aí é dinheiro do tempo do império. O senhor quer pagar com réis. Não, o senhor não está aceitando meu pagamento? Eu trouxe tudo aqui para saldar a dívida. Não, esse dinheiro não vale mais, isso aqui não vale nada. Está rejeitando meu pagamento, eu quero pagar. Aí o nome vai para o SPC, o cara ainda chora. Eu quis pagar, os caras não aceitaram. Agora meu nome está lá no SPC, já está lá no Serasa. Quando eu entro no site, está lá meu nome em primeiro lugar. Augusto, quem mandou ter nome com letra A? Ficou lá no primeiro. Muda o nome para um nome assim, tipo Zenildo. Aí vai lá para o fim. Fica mais difícil as pessoas verem. Zenóbio, sei lá, alguma coisa desse tipo. Vai lá para o fim. Não tem jeito, porque tem sentido alguém tentar pagar suas dívidas hoje com notas de réis do tempo do império? Não, a lei é isso. Tentar voltar ao sacrifício de animais. Agora, no versículo 26, o escritor está se referindo àqueles que receberam o conhecimento da verdade. É diferente daqueles que receberam a verdade. Você entende que há muita gente que recebe o conhecimento da verdade, mas não abraça a verdade? Você chega para a pessoa e fala assim: só Jesus salva. Você tem que aceitar Jesus. Aí a pessoa: eu já ouvi desse negócio de Jesus e tal, mas eu ainda confio naquela vela de 7 dias que eu acendo toda sexta-feira. Não, eu já ouvi esse papo de Jesus, mas o que eu confio mesmo é que a minha avó, que morreu há 15 anos atrás, todo sábado incorpora na minha tia, e a vovó fala: meu netinho, estou no céu esperando por você, está tudo bem. Eu confio nisso. O que eu confio, eu já ouvi de Jesus, mas o que eu confio é naquela pirâmide energizada que eu tenho na minha casa, que eu sento debaixo e fico ali. Perninha cruzada. E Jesus vem e diz: 2, 3, vou contar até 10 para tu se arrepender. 4, 5. Há pessoas que conhecem, no mundo ocidental, na Europa para cá, e do Oriente Médio para lá, não tem ninguém que jamais tenha ouvido falar de Jesus. Muitos já ouviram, mas abraçar conhecimento cognitivo, muitos têm, mas abraçar a verdade não é todo mundo. Você não teve simplesmente conhecimento da verdade. Você está aqui hoje porque você abraçou a verdade. Então isso aqui não está falando com você. Pastor, mas e o negócio do pecado deliberado? Todo pecado é deliberado. Ninguém peca sem querer. O quê? Pastor, adultério é pecado? Eu não sabia. Se eu soubesse, pastor. O quê? Roubar é pecado? Se eu soubesse, eu não tinha me metido nesse negócio do petrolão. Não sabia. Meu pai. Todo pecado, na verdade, ele é deliberado. Você pode até pecar, como a Bíblia fala, os pecados de ignorância. Eles até existem, mas 99% dos pecados cometidos são pecados deliberados.
E esse aqui era um pecado mais do que deliberado. Tomou conhecimento da verdade, mas voltou para o templo para sacrificar. Até o ano 70 foi assim. Depois do ano 70, o templo foi destruído por um general romano, Tito. Aí acabou o templo, não tem mais lugar de sacrifício. Há uma diferença absoluta entre aqueles que recebem o conhecimento da verdade no nível cognitivo, simplesmente, e aqueles que recebem a verdade no seu coração. E é perfeitamente possível tomar conhecimento intelectual da obra da cruz e rejeitá-la. Então, isso não se refere a um crente nascido de novo que já recebeu a verdade no seu coração. E até onde eu saiba, não há crente genuinamente nascido de novo indo há algum tempo para sacrificar animais. Pelo menos que eu saiba, não. Isso também não se refere a alguém que num momento de fraqueza cometeu algum tipo de pecado ou que por alguma razão tenha se afastado da igreja. Ah não, fulano se afastou da igreja e perdeu a salvação. Em geral, as pessoas que se afastam da igreja não se afastam por causa de Deus. Se afastam por causa de homens. Se aborreceram ou se decepcionaram com algum pastor, com algum evento da igreja, alguma situação onde foi colocado sobre ela um peso, um legalismo. Porque tem pastor por aí que acha que o cajado do pastor é para dar na cabeça da ovelha. Quando o pastor, na verdade, o cajado do pastor é para dar na cabeça do lobo, do predador, não da ovelha. Não é isso que Jesus fala? O pastor tinha 100 ovelhas, uma se desviou. Ele foi atrás da ovelha, quando encontrou a ovelha, pegou o cajado e bum, na cabeça da ovelha. Ovelha burra, se desviou. Agora a lei é essa, cajadada na ovelha. E a ovelha está lá em coma. Não, a Bíblia diz que ele pegou a ovelha para trazer de volta. Para trazer de volta para o rebanho. Hebreus 10, 19 a 23 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esse recado é para você. Esse recado é para os crentes genuínos. Meu irmão, você não está desprezando o sangue de Jesus, você continua debaixo da fonte, continua debaixo dessa lavagem contínua, moto contínuo, então você tem que entrar com ousadia na presença do Santo dos Santos, entrar com ousadia na presença de Deus, entrar lá para saber que lá você vai encontrar socorro no tempo oportuno. Entenda que esse lugar é um lugar de socorro, é um lugar de ajuda. Ousadia para você empreender, romper limites. Essa palavra empreender deu uma confusão danada na internet. A gente vai falar sobre, aliás, não fui nem eu que falei, foi o Felipe Valadão, a igreja empreendedora. Aí a pessoa manda uma crítica: que história é essa de igreja empreendedora, igreja empresa, só foca na grana. Coitado, não conhece sequer português, quer discutir teologia sem primeiro conhecer português. Aí eu mando de volta a raquetada que mandaram para mim. Mandaram uma bola para mim, esse pastor tem que estudar, então eu vou dar um backhand para mandar de volta. Pá! Vai estudar você, infeliz. Começa com português. Porque empreender, você quer saber quem foi o maior empreendedor da história? Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele empreendeu. Empreender significa você aplicar sua força, energia e talentos para que uma obra seja concretizada. Jesus foi o maior empreendedor, ele empreendeu, ele aplicou a vida dele para livrar a sua vida da condenação do inferno. Ele empreendeu o seu sangue para formar a igreja, que hoje é a igreja do Senhor Jesus. Ele investiu a sua vida para que você tenha salvação e vida eterna. Jesus foi o maior empreendedor da história, mas confundir empreendimento com empresa, firma, grana, é uma ignorância do tamanho de um bonde. A igreja, o foco da igreja do Senhor Jesus não é dinheiro, não é tratar a igreja como se fosse uma empresa. A igreja nem sequer é uma organização, ela é um organismo vivo. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Que eu entenda e saiba, o corpo de Cristo está vivo, porque Ele ressuscitou. Então a igreja é um organismo dinâmico, vivo, onde se produz vida. E o interesse não é grana, o interesse é pessoas alcançadas, salvas, abençoadas, transformadas pela ação da palavra e do Espírito Santo de Deus. Esse é o objetivo.
Ousadia para empreender, para romper limites e vencer é o resultado de um despertar para o fato de que, por causa do sangue purificador de Jesus, você tem acesso ao Santo dos Santos. Você tem acesso à santa presença de Deus, podendo chegar-se a Ele com seu coração cheio de confiança, com uma nova consciência que é livre de toda culpa e de toda condenação. Ali você não será rejeitado. Ali você será acolhido, abraçado e amado incondicionalmente. Ali você vai ser ouvido, você vai ser socorrido em todas as suas necessidades. Amém, gente? Aproximemo-nos com ousadia e confiança ao trono da graça. Meu irmão, entenda o seguinte, a Bíblia fala de 2 tronos de Deus. O trono da graça, e no livro do Apocalipse fala do trono do juízo, o grande trono branco do juízo de Deus. E as pessoas acham que são 2 tronos separados, que um dia Deus senta no trono da graça e outro dia Ele senta no trono do juízo. Mas na verdade esse trono é um só. É como a cadeira de um juiz. O juiz se assenta numa cadeira e da cadeira do juiz pode sair condenação ou absolvição. Mas é uma cadeira só. O juiz não muda dizendo, bom, aqui sentei na cadeira da condenação, mas esse camarada inocente, então eu mudo de cadeira, vou para a cadeira da absolvição. Não, ele senta numa cadeira só. Dali ele emite 2 sentenças diferentes, absolvição ou condenação. Quando você está em Cristo, esse mesmo trono, que para o incrédulo é trono de juízo, para você é o trono da graça. Quando você se aproxima desse trono, o que você encontra é socorro e ajuda em tempo oportuno para suprir todas as suas necessidades. Amém? Aleluia. E dali, quando você vai até o trono da graça, ali você é restaurado, você é abençoado e dali você é enviado de volta para o campo de batalha da vida, onde você vai experimentar os milagres, o favorecimento e a graça abundante desse Deus maravilhoso que se apresenta como Yahweh. É um dos nomes diferentes que Deus se apresenta no Antigo Testamento. Quando Ele se apresenta como Elohim, no princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Elohim é o nome de Deus que fala do Deus Criador. Mas quando Ele fala com Abraão, Abraão, eu sou o Deus que vou te abençoar, os que te abençoarem eu vou abençoar, os que te amaldiçoarem eu vou amaldiçoar, porque eu sou um Deus de aliança, eu estou firmando com você uma aliança. Ele se apresenta a Abraão como Yahweh, o Deus que cumpre, que mantém as suas promessas. Quando você vai ao trono da graça, você dá de cara com Yahweh, o Deus que é fiel à sua palavra e que cumpre as suas promessas. Amém? O Deus que é fiel às suas promessas. Amém? Vamos ficar de pé. Meu irmão, eu não sei quanto a você, essa é a 4ª vez que eu estou pregando essa palavra nesse dia. O entusiasmo que bateu em mim no primeiro culto é o mesmo que bate em mim agora. Porque eu sei que o Deus a quem você e eu servimos é um Deus de graça. É um Deus que não compactua com o pecado, mas que quando olha para nós que nascemos de novo, que somos os seus filhos e que andamos num estado de metanoia, não exercemos metanoia uma vez por outra, nós andamos no estado de metanoia, Ele mantém derramando sobre nós, nos lavando constantemente com o sangue purificador de Jesus. Eu me vejo debaixo dessa fonte. Eu me vejo debaixo dessa cachoeira. Eu quero que você se veja debaixo dessa cachoeira do sangue de Jesus. Feche os seus olhos e levante as suas mãos. Veja-se sendo lavado da cabeça aos pés pelo sangue de Jesus. Dê graças ao Senhor, porque Ele te lava contínua e constantemente, porque Ele te ama incondicionalmente. Louve a Deus, levante a sua voz agora e dê graças, diga: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo teu amor incondicional. Eu te agradeço pelo teu plano estabelecido sobre a minha vida, para a minha vida, antes da fundação do mundo. Meu irmão, o plano que Deus estabeleceu para você foi firmado antes da fundação do mundo. Tem nada a ver com o seu desempenho, tem nada a ver com nada de você. Você não era nem nascido e Deus já tinha um plano de vida vitoriosa para você. Já tinha um plano para que você rompesse limites, para que você ultrapassasse barreiras antes da fundação do mundo. Agradeça a Deus por esse plano, agradeça a Deus por esse propósito. Aleluia. Senhor, eu te agradeço pelo teu plano para a minha vida. Repita isso, diga: Deus, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço pelo teu plano feito para mim, sob medida para mim. Eu te agradeço porque eu me vejo debaixo da cachoeira do sangue de Jesus, que permanentemente me lava, que continuamente me lava,
e me purifica e me mantém purificado de toda iniquidade. Muito obrigado, Pai, porque a tua obra na minha vida não se baseia num jogo de equilíbrio entre erros e acertos, mas se baseia na tua graça. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra que é luz, que remove de nós a cegueira, que remove de nós os pensamentos errados, que nos esclarece, que nos coloca no caminho da vitória, que nos coloca no caminho da vitória sobre o pecado, sobre a falência, sobre a escassez, sobre o mal, que nos coloca num caminho de vitória incondicional. Aleluia. Meu irmão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você está marchando, caminhando na direção de um livramento, de um grande avivamento. Você está caminhando na direção de um grande romper, para suplantar dificuldades e alcançar novos patamares. Ouça o que eu quero te dizer. Abaixa um pouquinho aqui. Ouça o seguinte. A Bíblia nos fala que quando Moisés saiu com o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, eles atravessaram o deserto e chegaram diante do Mar Vermelho. O exército de Faraó vinha atrás para matar todo mundo. A Bíblia diz que o povo começou a murmurar, se queixar com Moisés, porque eles tinham de um lado montanha, de outro montanha, à frente o mar, atrás o exército. Eles se viram num beco sem saída. Eles começaram a reclamar, murmurar. Moisés fala com Deus, e olha o recado que Deus dá para Moisés. Moisés, diga ao povo que marche. Mas Moisés, o que está na nossa frente aí é o mar. Sabe o que a tradição diz? A Bíblia não conta essa história, mas a tradição rabínica, a tradição dos rabinos, diz que a primeira pessoa que meteu o pé na água foi um homem chamado Nachon. A Bíblia traduz no português como Nasson. E esse Nachon era filho de um homem chamado Aminadab. Se você for a Israel conosco, nós vamos passar na volta em Roma e nós vamos visitar a Capela Sistina. No teto da Capela Sistina, Michelangelo pintou aquele teto, e um dos personagens que Michelangelo pintou foi Aminadab. Aminadab era um príncipe, um principal, na sua época, da tribo de Judá. A tribo da onde nasceu Jesus, da onde vieram Davi e Jesus mais tarde. O filho de Aminadab, esse homem chamado Nachon, a tradição diz que ele foi o primeiro a meter o pé dentro d'água, mas a água não se abriu. Ele continuou andando, ele continuou marchando, ele continuou andando. As águas começaram a subir pela altura da canela, dos joelhos, das coxas, mas ele dizia: eu prefiro tentar atravessar esse mar a nado, eu prefiro morrer afogado nesse mar do que voltar para ser escravo no Egito. E ele continuou andando para frente, confessando: eu vou chegar do lado de lá. Você sabe que a Bíblia não, mas a tradição rabínica diz que quando as águas chegaram na altura da boca, porque com a boca se confessa, quando as águas chegaram na altura da boca de Nachon, uau, o mar se abriu. Mas olha o que ele pensava: eu prefiro morrer afogado nesse mar do que voltar para o Egito. Meu irmão, eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. Você tem que estabelecer isso na sua mente. Eu não vou voltar atrás. Eu vou marchar como Nachon. Eu vou adiante e o mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Por quê? Por que quando você começar a